Seja bem-vindo a mais um episódio do Omani em Movimento e hoje vamos falar mais uma vez de um tema que é do nosso dia a dia, que a gente não pode deixar de ter total atenção e levar a sério a necessidade de praticar exercícios físicos com segurança. Estou aqui com meu sócio, amigo, Dr. Thiago, seja bem-vindo. Olá, obrigado mais uma vez por estar participando do podcast da Online. E o nosso colega participante é Pedro Rodrigues, que está aqui como o nosso médico do esporte da Omani, sempre uma honra, e vai trazer conteúdos extremamente enriquecedores. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje. É uma grande honra estar aqui com um educador físico extremamente experiente, atleta, que tem aí inúmeros participantes aí do seu clube de corrida, também do seu treino de jiu-jitsu. Flávio Simas, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos, boa noite. É uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante, pertinente ao dia a dia da gente. Então vamos lá, bater um papo aí. E do dia a dia mesmo, a gente vai falar de um tema para todos aqueles que praticam exercícios físicos e que podem enfrentar impreterivelmente, né, que são as lesões. E como lidar com essas lesões no dia a dia, como é que a gente faz para prevenir? Né? A gente sabe que tem atletas que fazem corrida, tem atletas que fazem jiu-jitsu, outros até do crossfit, que a gente fala tanto, existe aquela polêmica do crossfit, como a gente falou no episódio anterior, né? Eu particularmente aprecio muito o crossfit, porque ele fez com que muita gente voltasse a treinar, muita gente ali está engajada com essa prática, só que precisa mesmo tomar as devidas providências ali para que não aumente as taxas de lesões, como pode acontecer, obviamente, em todos os esportes. E aí, como é que você vê ali, você que é médico do esporte, como é que você vê essa questão quando chega para você aqueles alunos que querem iniciar uma atividade física ou um esporte, mas sem estar bem condicionado, ou sem fazer aquilo que às vezes ele não gosta, ele quer só fazer a parte boa, quero só correr, quero só lá fazer o jiu-jitsu. Entendi. Assim, como a gente falou no episódio anterior, né? Quando o paciente chega, a gente tem que deixar claro que ele tem que fazer o que é bom para ele. Muitas vezes o que é bom é ele deixar de achar que é uma criança, né? E criança faz o que quer. Não, ele tem que fazer o que ele precisa, feito um adulto. E aí, para ele se prevenir, muitas vezes ele precisa fazer mais do que só o que ele quer. Ele não pode só correr, ele tem que fazer o exercício de fortalecimento específico para a corrida, para prevenir a lesão da corrida. Como você citou, por exemplo, o CrossFit. O CrossFit, muitas pessoas acham, lesiona mais. O que lesiona no CrossFit é quando a gente tem um aumento abrupto da carga. Ou seja, aquele cara que é o scale que quer competir no RX, o cara que quer aumentar a carga muito rápido, que vai na emoção, vai na gritaria, e aí ele aumenta a carga e termina se lesionando. Mas, por si só, o CrossFit não lesiona muito mais que outros esportes. A incidência por 1000 horas de prática é comum ao que a gente vê no futebol, por exemplo, nos outros esportes aí. Eu acho que o controle de carga seria o principal. Ele começa devagarzinho, com uma boa orientação multidisciplinar. Acho que seria bem por esse caminho. E aí tem aquela parte assim, qual é o momento ideal de aumentar essa carga? Qual é o momento de a gente correr uma distância maior, né? Essa Muito isso. é a hora que acho que entra o papel do treinador. É o conhecimento técnico de estabelecer uma periodização para o aluno. Nada é aleatório, né? A gente tem adaptações fisiológicas de acordo com o treinamento e com a especificidade de cada treino, mas é do conhecimento técnico do treinador justamente entender o período que o aluno se encontra, ou que o atleta, no caso, se encontra. Então, eu acho que, falando que Pedro trouxe, na hora que o paciente quer uma performance em determinado esporte, mas ele tem uma resistência na preparação física. Então, acho que o maior elemento que o professor tem para poder, o treinador tem para poder estimular esse aluno é entender, Davi, você quer melhorar no jiu-jitsu, você precisa ter uma preparação física exclusiva para aquele gestual, para você poder conseguir atingir aquela performance. Então, assim, eu acho que o maior apelo para quem está buscando performance em determinado esporte, é entender que sem essa preparação física específica, ele não vai evoluir. Há alguns anos, o esporte que trouxe isso primeiro foi o voleibol, que tirou a corrida por volta da quadra. Porque ele entendeu que aquilo ali, você correr 20, 30, 40, 50 voltas não nos condiciona. Quer melhorar a condição de jogar vôlei? Jogando vôlei, reproduzindo o gestual.
O levantador, ele tem uma especificidade de movimento diferente do atacante. Então, no futebol, isso já é diferenciado. O treinamento hoje, a preparação física dos atletas, é de acordo com a posição, né? Nos Estados Unidos, acho que é uma grande referência de treinamento esportivo, a NFL, por exemplo, o futebol americano, ela já trabalha isso há muitos anos. O treinamento físico dos defensores é de uma forma, o dos atacantes é outra forma, né? O receiver é de outra maneira. Então, assim, no final das contas, eu acho que o conhecimento técnico do treinador, ele é fundamental para transmitir a segurança para o aluno e transmitir a eles quer evoluir no seu esporte, quer praticar bem e com longevidade, passar durante muitos anos correndo. Se você quer fazer isso, é algo que você gosta de fazer, faça sua preparação física, porque senão as lesões vão vir, o que acontece realmente, né? Você se precaver daquela lesão decorrente daquele gestual, você precisa fortalecer aquilo ali, né? Exato. E é o que eu mais vejo no consultório, né, que os pacientes procuram a gente quando a lesão já está instalada, né? Então, quando chega no ortopedista, já é com a dor. Já era. Já está com sinal. E quando você vai questionar, o erro mais comum é justamente esse. Ele não procurou um educador físico para iniciar no esporte, começou por conta própria. Hoje, com essa febre da corrida, a maioria dos pacientes começam a fazer, simplesmente botam tênis, né? É um esporte muito democrático. Começam a correr, ele não, sem nenhuma orientação. Então, quando chegam para a gente já com uma lesão, às vezes grave, tem que parar, interromper os treinos, e é o que a gente orienta. Você tem que começar com um profissional te orientando. Isso é o que vai realmente te ajudar a prevenir novas lesões. E a lesão, ela frustra, né? Então ela acaba, às vezes, por muitas vezes, afastando o paciente da atividade física, da prática, né? Até retornando para o sedentarismo, justamente porque ele não respeitou essa orientação, né? Exato. E, assim, pode ser por má distribuição de carga, né? Pode ser por excesso. Agora tem um tema muito importante, que é o descanso. Porque tem aquele que está tão vidrado ali com o esporte e que às vezes ele precisa do repouso, né? E o repouso é justamente o que ele não quer muitas vezes, né? E aí como lidar com isso, né? Ou até como orientar o paciente que ele precisa de repouso para que ele evite essas lesões por sobrecarga, né? Tendinites, síndromes dolorosas, fraturas por estresse. O sono seria um dos principais pilares da recuperação, né? Se eu fosse elencar, seria o sono. Depois eu acho que a alimentação, uma alimentação balanceada, adequada, personalizada para cada esporte. E a hidratação, depois uma suplementação adequada para aquilo, né? Se o atleta não tiver um sono reparador, no outro dia ele vai estar literalmente todo quebrado. E aí é uma espiral, ele vai entrar em uma espiral que vai só piorando. Se ele entrar também no processo, por exemplo, de sobrecarga, que não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não vai ter energia suficiente para o corpo reparar o dano, né? Que quando a gente vai fazendo exercício, a gente vai tendo micro lesões, que elas vão se recuperando nas estruturas, e nosso corpo vai se remodelando. Basicamente, a explicação simples seria essa. E aí, se você não está dando substrato para poder recuperar, vai piorando também. E a hidratação muitas vezes também é prejudicada, eu acho. As pessoas não bebem água, isso é muito comum. Aí complica. Por mais que seja simples assim, durma, beba água e se alimente bem. A pessoa acha, isso é besteira, né? Pra você não morrer, é só ir no médico, se está bem, tipo, vou morrer. Esse básico é o mais difícil, talvez, de você seguir, né? Perfeito. Assim, essas fraturas por estresse, tendinopatias, aí você precisa de repouso, mas o paciente vai para academia, né? E a gente fica naquele dilema entre o repouso e o paciente ter que fazer atividade física. Porque também tem o oposto. Claro. É aquele paciente que, por qualquer dor, ele já só quer repousar. Ele só quer repousar. Eternamente, né? E aí, acho que entra, mais uma vez, entra a qualificação técnica mesmo, de trazer para a realidade, porque também tem isso, assim, às vezes o paciente, quando ele é encaminhado, ele tem uma resistência grande em relação à preparação física, tem uma dificuldade por conta da logística da vida dele mesmo. Então, assim, trazer o real. A gente vai esquecer um pouco o ideal e trabalhar com a realidade. Tiago, tem uma rotina de cirurgia, consultório, que não permite ele o tempo disponível para atividade física. O que eu vou fazer como treinador? Eu vou ajustar o que eu posso, claro, que eu tenho um entendimento que ele sabe que tem que existir um esforço dele, sejam 30 minutos por dia, 2 vezes na semana, funciona, é melhor do que nada. E a gente já parte para o início, né? Então esse treino a prescrição dele vai ser voltada para o que ele tem de disponível para treinar, de acordo com a realidade dele. Aí, vamos dizer que o Thiago hoje está com uma restrição no ombro, que é uma articulação importante, que permite
Acho que o maior número de momentos ocupando a articulação do ombro. E aí, o que eu vou fazer com o Thiago? O Thiago vou ajustar o treino dele para que ele se mantenha ativo, né? Respeitando o tratamento, mas que eu não posso deixar esse cara parar, né? Então, acho que o mais importante no papel do treinador é trazer a realidade dele. Seja essa resistência de, pô, não quero ir. É como um casamento. Você não conheceu hoje sua esposa e casou no primeiro dia. Você primeiro paquerou ela, depois você namorou, depois você casou, né? Então, assim, no exercício físico, eu costumo dizer que é melhor a gente começar com 2 vezes na semana, às vezes uma vez na semana, e de maneira gradativa eu vou ajustando. Porque eu estimulo o Thiago. O Thiago não é treinador na semana, depois de 4 semanas, outra sessão de treino, o resultado é acumulativo, né? Então, depois que desses estímulos, pô, ele já tá se sentindo melhor, eu já consigo puxar um terceiro treino para ele. Pô, ele tá se sentindo melhor, tá se sentindo mais disposto, viu um resultado, que o resultado é estimulante, né? Assim, motiva a gente. Então fica mais fácil essa adesão para um programa de treinamento. Mas é papel do professor mesmo tentar ajustar essa realidade. Quando eu tô na academia que vejo, por exemplo, o cara que teve entorse de tornozelo com a botinha e tá lá treinando, pô, isso me dá uma felicidade, porque o cara normalmente vai ficar parado de tudo. Você vai ficar parado de tudo, o pessoal na academia, olha, você tá treinando, pô, é o tornozelo, entendeu? Meu braço também, meu tá bom. Eu sou prova viva disso, assim, a galera hoje brinca que eu sou Highlander. Eu já tive diversos acidentes praticando esporte, andando de moto, barco, enfim, e acidentes relativamente graves. E em todos eles, o médico ficou sem acreditar, porque assim, eu ajusto, pelo conhecimento técnico também, mas assim que eu tenho a possibilidade de me liberar, eu já começo a me movimentar, porque a gente sabe que quanto mais tempo eu ficar parado, pior pra mim. Então, uma vez eu passei por essa situação, rompi um ligamento do tornozelo treinando, e fui pra academia com um RoboFoot, né? Aí o cara chegou, fui na Bodydeck até, o cara chegou e, pô, que eu não podia treinar, não sei o que, eu falei, que isso, cara? É pra você tá me estimulando, você tá aqui me limitando de fazer atividade física, eu tô com o braço bom, a perna esquerda tá funcionando, eu tô me locomovendo, como é que eu não vou treinar, pô? Aí foi um tempo de diálogo ali, pra me liberar pra treinar, porque não fazia sentido, pô, eu ia ficar parado, e eu vejo isso com recorrência. O cara tá, às vezes, tá usando spoia, e não tá treinando as pernas, tá fazendo o quê? A parada que loucura é. Mas isso é muito comum, né? Inclusive no consultório de ortopedia, colegas também ortopedistas, eu tinha essa visão, pra falar a verdade, que, pô, o cara se machucou, vamos parar aqui, tratar, reabilitar para depois voltar. E eu fui realmente mudando a minha visão em relação a isso. Eu acho que é muito mais benéfico você manter o paciente ativo, com um treino adaptado, com orientação profissional, do que realmente suspender completamente a atividade física dele. Claro. A perda vai ser muito maior. Até para ele retomar depois do esporte. Então, eu acho que tudo feito de maneira com bom senso, com orientação, acho que pode. Thiago, eu acho que às vezes também cada vez mais que o professor, o treinador, ele tem um conhecimento técnico, uma segurança, ele transmite para o próprio médico essa segurança. Que eu também entendo que o médico, principalmente o cirurgião, que ele quer preservar a recuperação do paciente. E se ele não tiver segurança com o que vai ser feito, eu também concordo. Falei, é melhor o cara parado depois, ou pensar nisso lá na frente, do que o cara comprometer a minha cirurgia, né? Então eu acho que quanto mais aproximar os profissionais, eu acho que talvez o paciente ele é beneficiado com isso, né? Ah, sim, sem dúvida. E tem aquela dor persistente que piora com o treino, não melhora com repouso, ele vai perdendo desempenho, performance, aquela sensação de instabilidade. E aí a gente sabe que pode ter um sinal de alerta ali, né? E esses sinais de alerta é que muitas vezes são ignorados. E a gente, como profissional de saúde, a gente precisa deixar claro, né, que o paciente precisa identificar esses sinais, ele precisa estar procurando o profissional, precisa falar com o educador físico sobre isso. E a gente também precisa orientar ele, né, a estar identificando esses sinais para que ele possa prevenir essas lesões, né? E a gente enfrenta muito isso também, né? Esses sinais no CrossFit, por exemplo, ou até mesmo no Jiu-Jitsu. Tem muita gente que está lá, eu já tive uma lesão também, né? Eu recebi uma chave de braço lá há 20 anos atrás, é um armlock que até hoje dói, né? Te lembra, né? Até hoje você lembra. Poder... E talvez não fosse o momento de eu estar ali, né, fazendo aquela atividade naquele momento. Então são tópicos muito importantes, né? Respeitar os limites, né? Quem está no dia a dia, às vezes com o aluno, eu acho que tem essa grande responsabilidade também, que ao mesmo tempo que eu recebo Thiago, Davi, Pedro me encaminhar o paciente dele, eu também tenho que, às vezes, no meu dia a dia,
ter essa percepção de saber que é hora de segura um pouquinho aí, cara. Você tá com esse desconforto no cotovelo aí, tá cada vez aumentando mais, e a gente tá aqui restringindo exercício, mas, velho, é hora de você realmente procurar um médico e entender aquilo ali. E às vezes, quando a gente fala em performance, que é a melhor pessoa quando ele falar isso, que trabalha mais com esporte em performance, é que é difícil você parar esse cara pra se tratar. Ele tem esse entendimento, né, de velho, é a hora de você vai ajustar e em alguns momentos você realmente parar mesmo, não tem o que fazer, mas tratar, né, ouvir os sinais do corpo, né? Uma coisa que eu sempre tive dúvida é só esse ponto no CrossFit, que é aquele estímulo de você estar levantando um peso, por exemplo, algumas repetições, 20 repetições, vamos supor. E aí você tem que levantar, e aí vai ter alguém ali gritando, né, para você continuar. Vai, vai, vai. E aí, será que naquele momento que ele já não está conseguindo levantar o peso, será que ali já não pode estar começando a ser um sinal de alerta de que vai acontecer uma lesão? Talvez esse seja um ponto ali até discutível, né? Sobre você fazer em velocidade, não tá ainda bem adaptado e tá sentindo que você já alcançou seu limite e você tá ali forçando. Como é que vocês enxergam? Eu acho que assim, a gente pode, quando você falou esse exemplo, eu pensei em uma divisão, lesões agudas, traumáticas e lesões crônicas por sobrecarga, né? Creio que numa lesão aguda, traumática, sim, ele aumentou o peso demais, não está conseguindo levantar, o pessoal tá lá gritando, às vezes aquele estímulo não foi, e aí lesionou traumaticamente agudo. De sobrecarga, ao longo do tempo, eu acho que não seria tanto por isso, seria mais pelo estímulo mesmo, pelo estímulo da sobrecarga que ele vem fazendo, não só esse, porque o estímulo verbal, tem estudos que demonstram que ele, teoricamente, aumenta a força. Quando tem alguém gritando lá, vai, 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 realmente aumenta a força. Tem estudo que demonstra, não, o cara gritar, esse estímulo verbal, vai, mais uma repetição, é o cara que malha lá com o personal, bora mais uma, ele realmente consegue. Agora, eu acho que no CrossFit eu iria muito por isso. Não é à toa que esse estímulo verbal, ele é proibido do esporte de alto rendimento. Fone de ouvido Exato. na música é doping tecnológico, você não pode. É doping tecnológico. Por exemplo, você não pode correr profissionalmente. Kipchoge não fez 2 horas com fone de ouvido. Exatamente, não pode, entendeu? É proibido. A questão, eu acho que perfeita colocação, e esse controle, na verdade, de carga, o CrossFit é um esporte interessante. A gente já até discutiu isso depois, antes, que o esporte ele está relacionado ao ímpeto da competição. Então é natural, quando você tem um ímpeto de competição, a vontade de ganhar, em algum momento a técnica ela pode ser comprometida. Isso em qualquer esporte do mundo, né? Você vai se ajustar naquilo ali que você quer ganhar, irmão. O importante é completar as 20 repetições. Mas o CrossFit, ele é um esporte que ele tem uma característica muito bacana, e ele trouxe um elemento que não existia na musculação, que é dividido, né? Ele tem os skills, onde você treina exatamente mobilidade primeiro, depois você treina os skills para depois você executar o exercício. Ou seja, ele trouxe a realidade da mobilidade, que é muito importante para o treinamento, né? Você vai lubrificar as articulações, né? Preparar o seu corpo para o treino. Vai treinar a técnica do movimento, dos skills, então, ou seja, você vai fazer um snatch, um movimento do LPO, que são movimentos que tem um grau de complexidade grande, mas você treinou primeiro a técnica antes, e depois vem a carga. Então, nessa hora, eu acho que ele colocou perfeitamente, assim, de maneira crônica, eu acho que é o estímulo mesmo, né? A cronologia sobrecarga exatamente. Em relação ao agudo, eu acho que aí é a exposição como qualquer outro esporte. Diferente da musculação, que é um método de treinamento, esse controle ele é muito maior. Tanto que o índice de lesão ele diminui na musculação assistida justamente porque ele não tem esse ímpeto de competição. Pode ver, a hora que alguém se machuca na musculação, ela está relacionada a uma competição interna. Aí. Mas se for um treinamento mesmo, um treino de hipertrofia, o Thiago está treinando comigo hipertrofia, a probabilidade de se lesionar é mínima. Porque a gente não vai extrapolar uma carga que não seja controlada, que não seja organizada. E o aparelho, o exercício ainda é exclusivo, né? Ele é feito para aquele músculo. A biomecânica Isolados, né? Isolados exatamente, tinha fugido da palavra. É exatamente para aquilo. É diferente do exercício multicomponente. Exato. O que eu vejo no dia a dia hoje, falando de lesão, que eu já vi acontecer, já vi um peitoral romper, já vi uma lesão no Popeye que é bem comum no cotidiano de vocês. Aí, quando você vai se aprofundar naquilo ali, está relacionado a outras coisas. Uma, que a gente tem que considerar sono.
pô, aquele cara que tá ali treinando, mas o cara que dorme mal. E hoje a gente tem uma série de recursos de estimulantes, né? Pré-treino daquilo, pré-treino daquilo outro. Tem uns recursos ergogênicos mesmo de maneira indiscriminada, que a galera usa sem um controle, então a gente sabe que a velocidade do tecido de desenvolvimento são diferentes. Quando você vê um bíceps subir, meu irmão, você tá tomando o quê? Não tô dizendo que é sempre isso, mas, né, o que eu vejo hoje no dia a dia, que isso tem uma relação sim, né? O peitoral rompeu, quando você vê o tamanho do cara, o ombro parecendo um capacete, você fala, meu irmão, tem alguma coisa aí, né? Então, no dia a dia das lesões que eu vejo hoje, ou está relacionado ao ímpeto do esporte mesmo, mas quando é da musculação, eu acho que está relacionado muito a essa questão de ou falta de descanso, ou então o uso de recurso mesmo e ergogênicos. E aí o nosso papel é a prevenção, né? Como que a gente faz para prevenir? Porque elas ocorrem. A gente tem colocado isso de uma maneira bem clara, né? O esporte, ele pode não ser saúde propriamente dita, é diferente do exercício físico, do condicionamento, do treino, mas cabe também a gente identificar qual paciente está adaptado, qual pessoa está adaptada para determinados esportes. Porque também existe uma insistência do esporte para alguém que não está muito bem preparado para ele, ou até que não vai se adaptar bem a esse esporte. Acho que existe. Acho que o perigo maior são os atletas de final de semana, tá? Isso é o perigo, É o que você vê aí muito no consultório, principalmente aqui no Brasil, futebol. Então o cara passa a semana inteira trabalhando, não faz uma atividade física, não vai pra academia, não faz absolutamente preparo nenhum. E aí chega no final de semana ele quer bater o baba. Aí é o dia inteiro batendo baba. Então isso aí, né, depois chega no consultório, a lesão de ligamento. Ele vai só uma mesinha ali no clube dos médicos, pô. Os caras jogam só o final de semana, os caras jogam ali, sempre tem um lesionado ali. Aí sempre tem um paciente ali. Você sai, vai ser um paciente ali. Os caras babam todo final de semana. Eu já falo que é o esporte mais perigoso praticado, é o baba do final de semana. Esse é o mais perigoso. Esse leva muita gente lá pro sabe? E a dificuldade é justamente essa, querer condicionar o músculo, né? E entender essa importância. Porque, no final das contas, eu acho que não existe realmente assim, um esporte limitante. Não existe. O que existe, na verdade, é a falta de preparo para executar aquela modalidade. Você não, realmente, assim, não, pô, crossfit, não faça. Não, Pedro, seu corpo não foi feito para correr. Cara, isso existe. Isso realmente não existe. Ele vai correr, ele vai ter a melhor performance dele, que é diferente de comparar ele com o Thiago, comparar ele comigo. Mas o esporte não limita ele. O que eu vejo, na verdade, que limita é que as pessoas não estão dispostas a fazerem o que é realmente necessário para fazer, para você executar aquilo ali. O cara adora jogar futebol. Porra, toda vez que ele vai, meu irmão, ele volta e vai postar o Thiago, porque ele rompeu alguma coisa. Mas por quê? Porque ele não se condicionou para jogar aquele futebol no final de semana. Ele só quer chegar lá no clube do médico no sábado, bater o baba, então assim, ele se expõe muito sem estar preparado para aquilo ali. Então eu realmente não acredito que exista uma modalidade restrita. Acho que o que existe é que as pessoas às vezes não estão dispostas a se condicionarem para executá-la. Perfeito. Agora, para a gente que enfrenta procedimentos cirúrgicos, lesões ortopédicas, né, existe só um cenário, né, nesse contexto que eu acho assim, aquele paciente que ele já sofreu múltiplas lesões e ele já fez 2, 3 cirurgias, eu tive no consultório até essa semana mesmo, só que a vontade dele é voltar para um esporte de alto impacto, né? Ou futebol que ele quer fazer, mas não aquele treino leve, ele quer de fato partir para o esporte para conseguir fazer a competição como ele fazia antes, ou a corrida para maratona, né? Então, em alguns momentos a gente precisa prevenir lesões também, pedir que não deixe de fazer, mas que talvez para ele a competição, talvez o nível que ele deseja, talvez não seja o ideal. Eu concordo. Aí eu acho que é muito um ajuste da relação médico-paciente, ou então treinador com aluno, de trazer para a realidade, né? A gente tem, no dia a dia mesmo, tem uma série de alunos que correram diversas maratonas pelo mundo afora, e eles entendem que aquela performance que eles tinham antes não tem condições mais. Por quê? Porque pelo acúmulo de lesões, às vezes por um momento mesmo de condição física mesmo, já não é mais a mesma. Eu não vou conseguir performar o que eu performava com 20 anos, eu com 39, e eu tenho essa realidade. Você fala de um esporte como um esporte de contato, esporte de luta, como o jiu-jitsu. Tem uma hora, por isso que existem as categorias, né? A gente eu nunca vou, assim, eu posso até com 39
me submeter a lutar o adulto, que é com um menino de 20. Mas eu tenho que entender que eu tenho que estar disposto àquilo ali, aquele nível de condicionamento. Ou então trazer minha realidade, que, velho, eu posso me expor com o outro adversário na mesma condição de idade, condição física minha. Então, eu acho que é muito esse ajuste. Assim, o médico tem que trazer essa realidade do paciente, o treinador também, e fala, velho, a gente tem que se ajustar ao que você pode. Quando eu falo de restrição, você falou, se prendendo, pode ser no jiu-jitsu mesmo. O cara tá todo lesionado. Tem uma série. Pô, ele vai deixar de praticar o esporte? Não. Mas ele tem que buscar um ambiente que permita com que ele pratique de acordo com as limitações. Por exemplo, prático. Eu fiz eu falei, a gente falou antes, eu tive uma lesão na coxa esquerda. Em 2020, eu fiz uma síndrome compartimental. Fasciotomia, tudo lenhado. Então, a quantidade de fibrose limita. Você tem um pouquinho menos flexibilidade, eu demoro mais para aquecer. Aí já caí de moto, fratura exposta Aí tive um acidente no barco, meu irmão, cheio de restrição. Eu deixo de treinar? Não deixo. Mas eu também não tenho mais o ímpeto eu não visito mais uma academia que eu não conheço. Ou a maioria do meu treino são pessoas que já treinam comigo há muitos anos, sabem da minha limitação e eu já exponho isso antes. Falo, olha, meu pé pegou, senão você... Pra ele não quebrar sozinho na sua mão. Então, assim, eu acho que é a gente trazer a realidade da vida mesmo. Tem que se ajustando mesmo. E o paciente tem que ser, e o médico tem que ser muito claro. O paciente expor o risco, aí vai depender dele, né? Da continuidade ou não. Perfeito. E tem muitas questões também, para a gente prevenir, o clínico, né, que é do médico do esporte, tem aquela mulher que ela também pode ter alterações hormonais, ela pode ter uma amenorreia, ela quer trabalhar em alta performance, tem a síndrome da mulher atleta, né, então acho que você recebe muito do consultório. Né? O déficit energético relacionado ao exercício, a gente chama RED-S. É muito comum, muito comum. Por exemplo, a gente começa estudando isso, vários casos clínicos de fratura por estresse. E aí vai pela baixa disponibilidade energética e, secundário a isso, tem várias alterações hormonais, tem consequências como, por exemplo, osteoporose precoce. Tem uma ginasta com 22 anos, ela foi submetida a altas cargas de treino, sem recuperação adequada, baixa disponibilidade energética durante toda a juventude, e com 22 anos ela tinha osteoporose. 22 anos, e não recupera. Não recupera, porque a maior formação da qualidade óssea já passou. Foi durante a juventude e o início da vida adulta, né? Na adolescência e o início da vida adulta, se eu não me engano. E aí já passou. Ou seja, não tem mais como correr atrás disso. E aí, quando a gente pensa nessa síndrome da mulher, é muito comum receber no consultório mulheres com fraturas por estresse. E a gente sempre tem que acender o alerta para isso. Por quê? Se ela está com fratura por estresse, ela vem treinando com dor há tempo. E não é normal treinar com dor. Não é normal, tem alguma coisa errada. E aí entra aquilo que a gente falou no episódio anterior também, da importância da avaliação psicológica nesses casos. Porque tem que entender se tem algum, por exemplo, dismorfismo corporal associado, por que ela não está ingerindo comida adequada, é porque realmente não sabe que precisa ingerir mais, é porque ela está se achando acima do peso, ela sabe que se ela comer mais ela vai performar melhor, está bem esclarecido para ela, eu acho que isso é muito importante também. E vamos trabalhar em cima daquelas mensagens principais ali sobre prevenção de esporte. Né? Na sua prática, quando você pensa em prevenção, o que você se dedica mais a estar orientando seus alunos? Treinamento de força. Funcional. Como a gente teve a oportunidade de falar no episódio anterior, que a relação que as pessoas entendem de funcional não até um nervoso, como é que é? Cone e praia, que é longe disso. O funcional é da função. Então, o treinamento de força, ele te proporciona, na verdade, uma autonomia, uma independência. Por que a gente mais precisa de força? Para poder desenvolver as atividades do dia a dia. Para você ir no banheiro, sentar no carro, deslocar um objeto acima da sua cabeça, puxar, empurrar, deslocar o seu próprio peso corporal. Você precisa de força. Então, para isso, tem que treinar força. Quando você me pergunta, Flávio, o que você acha de mais importante para um ser humano, para ele ter uma eficiência motora, treinamento de força? Para todo mundo. A idade vai avançando, né? Então, naturalmente, a gente vai apresentando os estados de sarcopenia, apresentando massa muscular decorrente da idade, que é natural. Então, o que a gente precisa? Quando você perde uma massa muscular, você perde força, perde velocidade, perde destreza, dependência. Então, no final das contas, todo mundo precisa de força. Então, a base, eu acho, de treinamento, não é à toa que todos os esportes, eles têm como base, não tem ninguém que fala melhor do que Pedro, que é a atividade de força. Treinamento de força, vestido. Tem que ter. Quando eu era adolescente, era aluno habitual. Exato. Aí teve um tempo que era hidroginástica, caminhada, atividade aeróbica foi durante muito tempo, né? Importante. Você vê que o treinamento de força
bem orientado e de maneira intensa, ele te deixa adaptado para qualquer tipo de atividade. Thiago não precisa correr 10 km para poder aguentar fazendo a prova de 10 km. Mas se Thiago tiver um treino de musculação intenso, eu te garanto que ele corre 10 km, sem nunca ter corrido 10 km. Porque ele conseguiu ter adaptações cardiorrespiratórias decorrentes do treinamento de musculação de maneira intensa. Uma coisa que eu recentemente estava lendo, estudando um pouquinho sobre isso, em relação à perda de peso também, tá? Porque muita gente acaba procurando atividade física como uma forma de perder peso, além da alimentação. E a gente tem o conceito, né, muito antigo de que para perder peso, apenas atividade aeróbica seria suficiente. E hoje já existem alguns estudos mostrando que o treinamento de força, a própria musculação, você consegue ter um déficit calórico maior do que até mesmo aeróbico, né? Porque parece que fica com uma taxa metabólica basal aumentada por um tempo maior após o exercício, após a academia. Exatamente. Então, eu sou até o provável disso. Eu consegui perder 8 quilos sem fazer aeróbico. Só basicamente dieta e musculação. É isso aí. Né? É isso mesmo. O gasto energético agudo, né? Durante muito tempo contava-se calorias e não, eu corri 30 minutos, gastei não sei quantas calorias, que é o gasto energético agudo. E o que importa, na verdade, assim, uma estratégia mais eficiente para o emagrecimento é justamente você aumentar a sua taxa basal. Então, aumentando a sua quantidade de massa muscular, você otimiza esse gasto energético. E principalmente ser algo sustentável, que é a capacidade de manutenção. Quando eu diversas vezes, a gente já viu algum só queria fazer aeróbico. Então, dependendo da massa muscular, ele em algum momento ele podia até perder peso. Como ele vai fazer a variação corporal, a composição corporal dele, o percentual de gordura se mantinha alto. Então, assim, e o efeito sanfona era muito maior. Essa difícil compreensão de que é difícil você entender. E muitas vezes você perde massa muscular junto. É exatamente isso. Então, você retarda, você diminui a taxa basal, é pior ainda. Então, a probabilidade de você depois ganhar o peso que você perdeu e até mais, ela se torna maior. Porque você, na verdade, não tem uma eficiência fisiológica, né, para o emagrecimento. Então, sem sombra de dúvida, a estratégia mais eficiente, se eu for falar o plano ideal, eu vou sempre falar treino de resistido com cardio. Mas se você for escolher sempre o treino de força aliado a uma boa alimentação, uma estratégia nutricional ajustada, né? Acho que é o ideal. Tô certo? Eu iria bem por esse caminho. A dieta, principalmente, porque assim, não adianta só aumentar o exercício, né? Porque, por exemplo, tem que ter o balanço energético negativo, vamos supor que sua taxa metabólica basal seja 2.000. Tu gasta lá 2.000 ao longo do dia se ficar deitado numa cama. E aí, se for fazer exercício, gasta 500 calorias. Se tu colocou a coxinha pra dentro, já foi 700, entendeu? Isso aí. Ou seja, é muito mais fácil você controlar o que entra de alimento, né? Controlar essa alimentação de qualidade, mas se fosse para escolher, eu escolheria a musculação também. Escolheria. Se você me der uma opção, que eu acho que aí eu vou falar de novo também com o Pedro, além disso, se for para escolher, Flávio, é emagrecimento, mas eu só tenho uma opção, ou eu treino ou eu como, ou eu ajusto a alimentação. Porque pensando em emagrecimento, eu acho que as pessoas, não tem sim. O grande diferencial realmente é a alimentação. Aí, num contexto geral, de pensando em eficiência motora, né, de saúde, aliar treino de musculação com alimentação, mas sem sombra de dúvida. Eu fui já um pouquinho do tema, a gente acabou falando sobre essa parte de emagrecimento, mas voltando a essa parte da questão do ganho de massa muscular, que você está falando sobre a sarcopenia, o envelhecimento e a longevidade. Durante esses último século, a medicina ela acabou evoluindo muito para tratamentos que permitiram a gente viver mais, né? Então, houve aí as vacinas para a gente justamente viver mais, mas o que a gente observou é que as pessoas viveram mais, mas sem qualidade de vida, né? Chegaram aí por volta dos seus 80, 90 anos de idade e com uma dependência, uma alimentação funcional muito grande. Então, eu consegui observar isso, né, em minha avó e outros parentes. E hoje eu tô vendo que as pessoas estão buscando, né, Preocupação, né? essa preocupação de você conseguir chegar na longevidade, mas de uma maneira saudável, né? Chamada health span. Então, a academia, o ganho de massa muscular, eu acho que talvez seja uma das maiores estratégias para esse objetivo, né? Com certeza, velho. Eu acho que a ciência ela evoluiu e ela trouxe ferramentas para a gente que proporcionar isso para os pacientes e para os alunos. É uma preocupação notória que as pessoas não querem só envelhecer. Elas querem envelhecer bem, de maneira funcional, né? Acho que é legal você dar esse relato, porque é exatamente isso. A gente percebeu que as pessoas estão ficando mais velhas.
elas estão ficando mais velhas dependentes de um medicamento, de assistência médica, de uma série de coisas. Então, e no final das contas, isso reflete em uma série de camadas da sociedade, inclusive econômica. Porque esse indivíduo, na verdade, ele passa a ser mais, ele tem um custo maior, né? Então, onera para a família, tempo e custo. Então, eu tive um aluno falou pra mim, velho, ele falou, pô, treino, meu irmão, eu treino para não dar trabalho pros outros. Eu falei, pô. E aí eu achei massa, ele falou, meu irmão, eu treino para não dar trabalho, eu quero ficar coroa. E é isso aí, velho, essa preocupação. E acho que o treinamento de força, atividade física, o exercício físico, ele é fundamental. Tanto que, assim, há um aumento significativo pelas academias, pelo nutricionista, pela medicina, pensando nisso, né? Em longevidade com qualidade de vida mesmo. Esse trabalho foi muito importante, né? Que foi um dos maiores preditores de mortalidade. Entre todas as causas, foi justamente a perda de força muscular. Então, aqueles pacientes mais fortes conseguiam viver mais e com mais qualidade de vida, né? E aí no meu consultório uma coisa muito séria é que eu tenho aquele paciente que tem um sobrepeso, ele tá precisando perder peso, mas ele tem dor. E aí ele fala que ele tem dor, não pode fazer exercício físico, se ele pode fazer exercício físico, ele não consegue emagrecer. E você colocou muito bem, né? Existem várias formas de emagrecer e talvez a principal mesmo seja o ajuste alimentar. Com certeza. Eu acho que aí entender, na verdade, cada caso é um caso. Eu acho que é o aprofundamento que o médico tem com o paciente. Quando existe uma limitação realmente de atividade física, por algum motivo, não existe essa possibilidade, eu acho que a importância da estratégia nutricional, mas não esquecendo que, assim, à medida que ele for tornando viável a prática de atividade física, ela vai sendo ajustada, né? Então, eu acho que o médico do esporte, assim, talvez ele atue de uma maneira, seja o melhor profissional para poder guiar os outros. Com certeza, porque a dor também não é uma desculpa para não fazer exercício físico. É como a gente tinha falado. Exatamente. Mesmo com aquela limitação, com aquela restrição, ele tem que ser ajustado, porque a partir do momento que ele vai recuperando um mínimo de condição física, vai permitindo para ele um leque maior de movimentos, e por aí ele vai evoluindo. E a gente tem que fugir, né, do que é mais conhecido hoje, se discute muito, que é a perda de força muscular progressiva, conhecida como sarcopenia. Então, eu tenho idosos que eles não estão conseguindo se locomover direito, com bastante dificuldade, mas quando você vai examinar, não é por causa da artrose, não é por causa de nenhuma lesão, é simplesmente perda de força muscular, perda de massa. E Davi, eu até como na visão de paciente que já tive, no último ano mesmo, foram 2 acidentes em 6 meses. Foi brabo, assim, então tinha um comprometimento físico muito grande, e no hospital mesmo eu tive essa percepção, né, de que falta a presença do educador físico. Eu vi o fisioterapeuta, uma fisioterapia bem abaixo, assim, do que pode ser feito. Só para evitar trombose, basicamente. A minha referência foi essa. Tanto que eu falei com minha esposa na época que eu tava mal, eu falei, não, traz meu elástico lá, traz meu... porque eu falei, porque eu posso, tô aqui na SEMI, eu posso fazer as coisas aqui, porque se eu não fizer, 10 dias que eu passo em fazer atividade física, você já tá lesionado, né? Já tá cheio de remédio, cheio de limitação. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu percebo que nos hospitais ainda não existe essa cultura. Pelo menos aqui na Bahia, assim, eu vi que é bem fraco, assim. Então, eu acho que atrasa até a recuperação do próprio paciente. Você opera o paciente, ele poderia estar muito melhor. Mas ele passou 15 dias sem fazer nada, deitado na maca, é complicado, né? Acho que como mensagem principal, né? A gente sempre vai poder fazer exercício físico. Existe sempre a forma de adaptar. Não existe esportes não existe esportes, né, que não possam ser feitos por qualquer pessoa, desde que da maneira adequada, com orientação, e que essa integração de especialidades, elas levam sempre a melhores resultados. Então, vamos deixar as considerações, né, Thiago? Eu acho que você resumiu bem aí o episódio, né? Eu acho que a mensagem aqui fica justamente essa: pratique esporte, faça atividade física, procure um profissional sempre para estar orientando, um médico do esporte, para você, se você está sedentário, vai iniciar no esporte. Então, né, um educador físico para que você possa fazer aí o esporte de maneira adequada, seguindo sempre uma planilha. Acho que é a melhor forma da gente fazer de maneira segura. Pedro? Davi, trazendo só para encerrar essa questão que você falou de dor.
Tem um exemplo que eu acho muito legal, tem algumas doenças reumatológicas que elas se beneficiam do exercício aeróbico. Por exemplo, uma leve caminhada já pode beneficiar na melhora da dor. A questão é que quando o paciente vai iniciar esse exercício aeróbico, ele pode ter um aumento da dor. Ele vai ter uma piora da dor, só que quando ele consegue romper essa barreira, é só melhora. A questão é realmente essa dificuldade inicial. E é aí que nós vamos entrar para ajudar o paciente e ele também confiar nesse tratamento que a gente vai prescrever em conjunto para poder ajudá-lo, né? Que é sempre o que a gente quer, a melhora do paciente. Perfeito, muito importante. Perfeito. É isso aí. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar para os pacientes que eu tenho um jargão que é sem histórias tristes. Que todo mundo tem uma história triste para contar. Eu tô com dor de cabeça, meu pé tá doendo. Não, sem história triste. Vamos fazer o que tem que ser feito, porque o maior beneficiário é você mesmo. Então é isso aí. Bacana. É sempre uma honra, sempre um prazer a gente poder estar discutindo, trazendo conteúdo. E acompanhe os próximos episódios. A gente vai sempre estar trazendo informações, tentando compartilhar aquilo que a gente pode, ao máximo, levar de conhecimento para beneficiar todos os nossos pacientes e também aqueles colegas que estão sempre com a gente, podendo tratar os nossos pacientes de uma maneira integrada. Então, se você gostou desse conteúdo, também compartilhe, curta, se inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo mais novidades. Também comente, deixe sua opinião e aquilo que você deseja saber para os próximos episódios.